Como dito, vamos estudar agora se a existência, entre aspas, de Deus é demonstrável, pode demonstrar-se. Se que Deus seja é demonstrável, pode demonstrar-se. Se o ser de Deus pode demonstrar-se. Pois bem, infelizmente, digamos assim, esta é a questão que requer mais conhecimento técnico, ou seja, requer multidão de noções, de conceitos que é impossível dar aqui. Então, tentarei esforçar-me maximamente para mostrar-lhes a questão, este artigo, da maneira, digamos, mais indolor possível. Pois bem, para que alcancemos um bom resultado neste nosso artigo disputado, comecemos por lembrar o que diz o apóstolo Paulo, São Paulo, em Romanos 1:20. Pelas coisas criadas, pelas coisas visíveis, fizeram-se-nos visíveis as perfeições invisíveis de Deus. Pelas coisas criadas, as perfeições invisíveis de Deus fizeram-se visíveis para nós. É importantíssimo isto, porque esta palavra de São Paulo, tanto o que ele diz em Romanos 1:20, como o que ele diz em Romanos 1:19, são o fundamento último teológico do que diremos aqui, do que direi aqui. Pois bem, se a pergunta é se se pode demonstrar que Deus é, se isso é demonstrável, já vimos que Deus não é evidente por si. Agora temos de ver se é demonstrável que ele seja, seu ser, sua existência. Há que distinguir de início dois tipos, duas classes de demonstração. A primeira classe é a demonstração mais propriamente científica. Isto que vou dizer, faça-se uma pequena digressão, um pequeno parêntese, encontra-se explicadíssimo no livro Os Primeiros Analíticos ou Analíticos Anteriores, nos Segundos Analíticos ou Analíticos Posteriores de Aristóteles, tão magistralmente comentados por Santo Tomás. Pois bem, o primeiro dos dois tipos ou classes de demonstração, lembremos que os primeiros princípios da razão especulativa não se demonstram, por exemplo, aquele que eu dei, o todo é maior que a parte. Pois bem, o primeiro tipo de demonstração chama-se em latim propter quid. Propter, tal como se pronuncia, propter quid, Q-U-I-D, que se traduz pouco mais ou menos por porquê, o nosso porquê separado, uma pergunta, né? O que é a demonstração propter quid? É aquela demonstração que parte da causa para seu efeito. Ou seja, conhecendo a causa, demonstraremos seu efeito. Pois bem, é aqui que entra a principal complicação desta exposição. Para que haja uma demonstração propter quid, ou seja, a partir da causa, ou seja, a priori, conquanto este termo, essa expressão a priori, não seja muito bom usar, porque se pode confundir com o apriorismo kantiano, é preciso que se use um termo médio. Que termo médio é esse? Em latim, quod, quid, est. Quod, Q-U-O-D, quid, já disse, Q-U-I-D, est. Pouco mais ou menos, aquilo que é, aquilo que a coisa é. Este é o termo médio da demonstração, sem o que não se consegue demonstrar algo a partir da causa para o efeito. Ou seja,
o termo médio da demonstração propter quid pressupõe que conheçamos quid est, o que a coisa é, sua essência. É preciso que conheçamos a essência para que seja um termo médio numa demonstração propter quid. Pois bem, já disse na aula passada que não podemos conhecer, que de fato não conhecemos nesta vida, Deus por essência. A essência de Deus é-nos incognoscível. Não a podemos conhecer nesta vida. Só a conhecem os bem-aventurados, aqueles que já gozam da beatitude eterna, que é exatamente o ver intelectualmente a Deus por toda a eternidade, por sua essência. Este é o milagre dos milagres, chama-se deiformação da mente. Deus deiforma da forma divina a mente dos bem-aventurados para que os bem-aventurados o possam conhecer por essência. Pois bem, então, se a demonstração propter quid pressupõe um termo médio que seja quid est, aquilo que a coisa é, ou seja, sua essência, e se não podemos conhecer a Deus por essência, logo não podemos demonstrar que ele é, ou existe, entre aspas, numa demonstração propter quid. É impossível. Tá? Mas para isto mesmo é que existe uma segunda classe de demonstração. Chama-se a demonstração quia, Q-U-I-A, que é o nosso porquê junto. Se propter quid é o porquê separado, interrogativo, quia é o porquê responditivo, certo? É o porquê junto. Né? Pois bem, o que é esta demonstração quia? O que é a demonstração quia? Inversamente, a demonstração propter quid é a demonstração que parte dos efeitos para a causa. Conhecido o efeito, tem-se a causa na demonstração. Para isto, é preciso que os efeitos nos sejam mais conhecidos que a causa. É esta demonstração quia, é aquela que parte dos efeitos para a causa, ou seja, é uma demonstração a posteriori, enquanto a propter quid, excluído todo e qualquer kantismo, é uma demonstração a priori, agora a demonstração quia é uma demonstração a posteriori. Alguns acusam a demonstração quia de não científica. Não é verdade. É bem verdade que a demonstração científica propriamente dita é pela causa. A ciência, o que é a ciência? O que é a filosofia? É o conhecimento pela causa. Ora, é exatamente a demonstração propter quid aqui nos faz conhecer os efeitos pela causa. Logo, é a demonstração propriamente científica. O que não quer dizer, porém, que a demonstração quia seja anticientífica. Ela é apenas limitada. Ela não nos dá o quid est Deus, o que Deus é, aquilo que Deus é. Não nos dá a essência. Dá-nos apenas que é, sua existência, entre aspas, seu ser, que ele é. Apenas isso nos dá a demonstração propter quid, aliás, quia, perdão, com respeito a Deus. Não nos dá o que é Deus, porque se soubéssemos o que é Deus, saberíamos sua essência, obviamente. Saber o que é Deus é saber sua essência, coisa que já disse é impossível aos homens nesta vida. Só é possível, repita-se, aos bem-aventurados, aos que alcançam a bem-aventurança ou beatitude ou felicidade eterna, que consiste precisamente em conhecer a Deus eternamente por essência. Muito bem? Então, de Deus, como diz São Paulo em Romanos 1,19, Romanos 1,20, conhecemos seus efeitos. Que efeitos de Deus são esses? A criação. A criação é-nos evidente. Nós conhecemos os efeitos dele.
conhecemos tudo, todo o universo, conhecemos o que está à nossa volta na Terra, conhecemos-nos a nós mesmos, conhecemos-nos aos outros humanos, conhecemos os animais, os vegetais, etc. Tudo isto são efeitos de Deus, como se provará nas 5 vias. Pois bem, e como esses efeitos, como a criação, como as coisas visíveis, como diz São Paulo, nos são evidentíssimas, é possível partir destas coisas para a sua causa. Em outras palavras, é impossível que houvesse universo, como se mostrará nas aulas seguintes, universo, terra, homem, animais, vegetais, sem que houvesse uma causa. Esta causa existe, mas por isso mesmo é uma demonstração quia, parte de seus efeitos para uma causa cuja essência não conhecemos, razão por que não podemos ter, com respeito a ela, uma demonstração propter quid. Esta é a resposta à questão. Deus. Que Deus é demonstrável? Sim. É demonstrável pela demonstração por demonstração quia, que não é a demonstração científica por antonomasia ou por excelência, mas que demonstra efetivamente a partir do efeito a causa de que tal efeito é efeito. E que efeitos são esses? São as coisas visíveis, como diz São Paulo em Romanos 1,19 e Romanos 1,20. Diga-se que isto que Santo Tomás disse foi referendado dogmaticamente pelo Concílio Vaticano I, que com isso negava a tese dos chamados tradicionalistas de então, de Bonaldi, de Mestre e outros, que diziam que o homem não poderia conhecer essas coisas por demonstração quia, senão que só poderia conhecer a existência de Deus por revelação trazida por tradição, daí que sejam tradicionalistas. Né? A tese dos chamados tradicionalistas do século XIX foi negada pelo Concílio Vaticano I, que, no mesmo ato, afirma dogmaticamente que o homem pode alcançar por seu intelecto, por sua razão, que Deus é. Exatamente no sentido em que o dizia São Paulo, ao dizer que, pelas coisas visíveis, as coisas invisíveis de Deus se fizeram visíveis pela criação, e assim como diz Santo Tomás, segundo o que acabo de resumir. Claro que em Santo Tomás, em chave mais filosófica ou científica. Né? Pois bem, com isso se responde a questão, mas é preciso responder às objeções. Relembre-se que optei por, neste curso, expor as objeções depois da resposta central de Santo Tomás, de modo que ficasse de mais fácil assimilação para vocês a complexidade de um artigo disputado. Pois bem, entre os padres apostólicos, sempre se disse que o que é de fé não tem demonstração. E, de fato, o que é de fé não tem demonstração. Exatamente é de fé porque curvamos a serviço à autoridade de Deus, mediante a caução, por exemplo, de milagres, né? E a graça nos move a vontade, que move o intelecto a aceitar a autoridade de Deus e sua revelação. Certo? Então, os artigos de fé não são demonstráveis, são de fé. Esse foi um risco que sempre correu o pensamento cristão, escolástico ou pré-escolástico, de querer demonstrar os artigos de fé. Isto é impossível. Os artigos de fé não são demonstráveis. São aceitos, repita-se, porque a graça nos move a vontade, para que a vontade nos mova o intelecto a curvar a serviço aquilo que é revelado pela autoridade divina.
Muito bem. Então, o primeiro dos artigos de nosso credo é creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pois bem, logo é um artigo de fé, logo é indemonstrável. Logo, o que diz Santo Tomás quanto à demonstrabilidade quia da existência de Deus constitui erro. Esta é a primeira das objeções que comumente ouvimos ainda hoje. Mas Santo Tomás já o resolveu magistralmente. De que maneira? Na verdade, que Deus é, ou seja, que Deus existe, que Deus criou o mundo, que Deus seja o sumo bem, que Deus seja o próprio ser, subsistente por si mesmo, etc., não são propriamente dados de fé. São parte dos chamados preâmbulos da fé. Sem isto, não é possível aceitar os dados de fé. O que é de fé? Por exemplo, a Santíssima Trindade, que Deus seja unitrino só por fé. Que Maria tenha concebido virgem só de fé. Que Cristo seja Deus só por fé. Isso não nos é alcançável pela razão. Não nos é alcançável pela razão. Então, há preâmbulos de fé e há artigos de fé. Sucede, porém, que nem todos conseguem alcançar por si mesmos os preâmbulos da fé. Nem todos. Como disse Santo Tomás, já o disse em alguma aula passada e repito, se dependesse só do homem saber que Deus é, só poucos o alcançariam depois de muito tempo e ainda assim em meio a muitos erros. Quem menos errou foi Aristóteles, mas ainda assim não é que tenha errado, mas lhe faltou algo. Mas Platão errou, Plotino errou, Sócrates também, a seu modo, errou, Anaxágoras errou. Ou seja, os maiores dos filósofos pagãos alcançaram Deus, mas depois de muito tempo e em meio a erros. Ora, para que nos salvemos, é necessário que saibamos que Deus é. Porque como saberemos que Deus é trino se antes não sabemos que Deus é? Que Deus existe. Logo, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, dá a todos aqueles que não alcançam pela sua própria razão que Deus é, que acreditem na existência de Deus pela fé. Então, que Deus é, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, pode ser um artigo de fé para aqueles que não alcançam por sua própria razão que Deus é, mediante uma demonstração quia. E isso é parte da bondade de Deus e de seu plano salvífico para os homens. Muito bem. A segunda objeção é exatamente, eu já a referi, na verdade, é aquela que, segundo a qual, para que haja demonstração, é preciso que haja um termo médio que seja quod quid est, aquilo que é, aquilo que a coisa é. Ora, não conhecemos aquilo que é Deus, não conhecemos sua essência. Logo, é impossível demonstrar sua existência, entre aspas. É impossível demonstrar que ele é. Razão porque sua existência, entre aspas, é indemonstrável. Já respondemos antecipadamente a esta objeção. Como? Distinguindo duas classes de demonstração, dois tipos de demonstração. Uma, a mais propriamente científica, ou seja, a propter quid. Propter quid, relembre-se, quer dizer por quê. A propter quid em que se parte da causa para o efeito e em que há um quod quid est como termo médio. Mas há também uma demonstração não propriamente científica,
mas que sim alcança efetivamente a existência de uma causa a partir de efeitos que nos sejam mais conhecidos. É a demonstração quia, exatamente a demonstração pela qual podemos, a partir das coisas criadas, alcançar que Deus é. A terceira objeção é quanto à proporcionalidade entre causa e efeito. Se conhecemos os efeitos de Deus, a criação, esta criação, no entanto, é finita. Claro, tudo quanto existe de criado é finito. Mas Deus é infinito. Logo, como poderíamos conhecer a partir de coisas finitas o que é infinito? A esta objeção, algo complexa, responde-se da seguinte maneira: conhecemos imperfeitamente a causa a partir deste efeito finito. Por quê? Porque, pela demonstração quia, só se conhece que Deus é, o ser de Deus, que Deus existe, entre aspas, mas não se conhece sua essência. Logo, é possível conhecer que ele é sem conhecer sua essência, o que é próprio exatamente da demonstração quia, que, repita-se, não é a demonstração propriamente científica, mas alcança com certeza efetiva que algo ou alguma causa é, no caso, esta causa que chamamos Deus. Bom, recapitularei a modo de fixação, como fiz nas aulas anteriores. Comecemos sempre por São Paulo, Romanos 1:19 e 1:20, em particular 20, pelas coisas criadas, conhecemos, torna-se cognoscível a nossa inteligência as perfeições invisíveis de Deus. Olha, se nos tornam cognoscíveis as perfeições invisíveis de Deus, é porque Deus é. E como se sabe isso? Exatamente pelo caminho indicado por São Paulo e assumido dogmaticamente pelo Concílio Vaticano I. Logo, afirme-se isso peremptoriamente. A demonstração quia de que Deus é dogmática. É afirmada pelo magistério de modo extraordinário no Concílio Vaticano I. Então, antes era científico apenas. Agora, ademais, é definido dogmaticamente, solenemente, pelo magistério da Igreja no Concílio Vaticano I. Pois bem, há dois modos de demonstração, duas classes de demonstração. Uma que é propriamente científica e se chama propter quid, porquê separado, o porquê interrogativo, e supõe que se conheça quod quid est, ou seja, aquilo que a coisa é, aquilo que a coisa é, ou seja, que se conhece a essência deste termo médio, para assim alcançar da causa o efeito. Essa é a demonstração, repita-se, propriamente científica. Ao passo que a segunda classe de demonstração, ela parte, é a posteriori, ela parte dos efeitos para uma causa cuja essência não conhecemos. Conhecemos apenas sua existência. É uma demonstração não propriamente científica, mas efetiva quanto à existência da causa. É assim que se conhece Deus. Pelas coisas criadas, conhecem-se as perfeições invisíveis de Deus, logo sua existência, que ele é seu ser. E responde-se assim às três objeções, a primeira das quais afirma que o que é de fé não é demonstrável, mas, como já disse, que Deus é, a criação de Deus e outros dos chamados atributos de Deus são alcançáveis pela razão. É quase toda a primeira parte da Suma Teológica. É alcançável pela razão. Razão porque se trata de preâmbulos de fé, não de fé propriamente. Logo, o que Deus é antes preâmbulo de fé que artigo de fé. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, como quer, com vontade antecedente a salvação de todos, fornece a todos, por fé, saber que Deus é, que Deus existe.
pressuposto ineludível para a salvação. Então, pode ser de fé, mas é, antes de tudo, ou mais propriamente falando, um preâmbulo da fé. Em segundo lugar, insiste a objeção em que, se não se conhece o termo médio quod quid est, não pode haver demonstração. Mas, pelo que já dissemos, que há, além da demonstração propter quid, que supõe o termo médio quod quid est, há também a demonstração quia, e é o caso. É pela demonstração quia que chegamos a que Deus é. E, por fim, quanto à proporcionalidade, diz a objeção que, se conhecemos o que é finito, não podemos conhecer o que é infinito. Ao que se responde, sim, não podemos conhecer por essência, não podemos conhecer quod quid est, mas podemos saber que existe. Termina-se assim, que corresponde ao segundo artigo da questão 2 da primeira parte da Suma Teológica, e podemos, então, passar nas próximas aulas as chamadas 5 vias de Santo Tomás para demonstrar que Deus é. Obrigado pela atenção e até lá.